Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero cumprimentar a Igreja Presbiteriana de Catanduva, quero cumprimentar a todos os nossos amados telespectadores, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos aqui à página da Igreja Presbiteriana de Catanduva, sejam todos muito bem-vindos a este canal que Deus está nos dando o privilégio de termos acesso para orarmos a Deus, para lermos na sua palavra, para buscarmos a presença do nosso glorioso Deus. Hoje, denominado Sábado de Aleluia, nós estamos reunidos na presença do nosso Deus, para exaltar, para glorificar o seu nome, hoje que é sábado, dia 11 de março de 2020. Nós vamos orar, dando início à nossa programação dessa noite. Eu gostaria de convidar você para orar comigo, para juntos falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer a Ti, Senhor, queremos te louvar, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós, ó Deus, agora nos aproximamos de Ti, não nos nossos méritos, porque não temos nenhum mérito que possa nos dar, ó Deus, a condição de nos achegar a Ti, mas é pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador amado, aquele, ó Deus, que na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados e abriu caminho, ó Deus, até Ti, nos dando livre acesso até o Senhor. Então, Senhor amado, nós te pedimos que Tu possas abençoar este momento de culto, de devocional, através da internet, que os irmãos, ó Deus, mesmo à distância, eles possam ser tocados com o Teu Espírito Santo. Que no decorrer deste tempo que vamos passar juntos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz, e que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, eu quero agradecer a todos que estão com a gente. Gostaria que, se você quiser mandar uma mensagem aí para nós sabermos quem está conosco, quero cumprimentar já desde já nossa irmã Ana Carolina Ribeiro, seja bem-vinda, Ana, boa noite. Nossa irmã Sônia Delduque, boa noite. Boa noite, Sônia, boa noite, queridos. Quero agradecer a todos que estão presentes com a gente neste momento. Meu tio Valtuir de Goiânia, o Neif e a Paz do Litoral Paulista, lá de Juquiá. Também nosso irmão Dayer Jimenez, aqui de Pindorama. Minha amiga Lina Lúcia, lá de Goiás. Fiquei sabendo da sua mãe, Lina, que já saiu da UTI. Louvamos a Deus pela vida da Célia. Manda notícias aí pra gente. Também a Eliana, com a sua família aí de Diadema, São Paulo, Deus abençoe grandemente. Cumprimento nossa irmã Valderes, também nosso irmão Neilo Silva, aqui de Itajobi. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. Nós gostaríamos de, durante essa programação, orarmos uns pelos outros. Então, se você tem algum pedido de oração, por favor, já vá digitando aí, escrevendo o seu pedido de oração, para que nós possamos orar pela sua vida e pela sua família e pelos pedidos que você, porventura, tiver aí para nós orarmos. Eu quero também, amados irmãos, iniciar este tempo de devocional. Nós vamos ler na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los, primeira carta de Pedro,
capítulo 3, nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo 22, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Até aqui, amados, palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, a todos os forasteiros, aqueles que estão dispersos. O texto original foi encaminhado aos cristãos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro, ele escreve a carta dele, essa primeira carta, para esses irmãos que foram dispersos pela primeira perseguição que os cristãos receberam pelos judeus. Eu vou tratar um pouquinho esse texto nessa noite, e eu gostaria que você permaneça com a gente, para que nós possamos meditar no texto da palavra de Deus. E antes de nós meditarmos nesse texto, eu quero ler um outro texto que está em Efésios capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esses dois textos, eles falam de um período muito importante na história da igreja cristã, que é justamente esse intervalo entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição de Jesus. O primeiro dia da semana, o chamado dia do Senhor. Então, e o sábado? Como nós podemos entender o sábado? O sábado, o intervalo, onde Jesus estava, o que ele foi fazer, aonde que a Bíblia dá alguma pista para nós sobre esse assunto? Então, no decorrer da nossa devocional, eu quero compartilhar com vocês sobre esses dois textos que nós acabamos de ler.
Enquanto isso, vai colocando aí, meus queridos, os seus pedidos de oração. Nós gostaríamos muito que vocês ficassem à vontade de colocar os seus pedidos diante de Deus. E nós estaremos orando juntos. Já tem alguns irmãos já colocando os seus pedidos. Quero pedir que você escreva aí no comentário o pedido que Deus tem colocado no seu coração e a necessidade que você tem tido diante do nosso Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso período devocional e eu quero tocar aqui o hino do nosso cenário, o hino de número 137, Abrigo no Temporal. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, agradecer você que está sintonizado com a gente. Quero mandar um abraço para aqueles que eu ainda não mandei. Então vou cumprimentar aí, começando com o nosso querido Ivan Bernardi, que está com a gente. Seja bem-vindo, Ivan. A Lucila Alves Prates, o nosso Cláudio Martins, lá de Caçu. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado pela sua audiência. Também a nossa irmã Vânia Gonçalves. Obrigado, Vânia. Também quero agradecer nosso presbítero André Basile. Também a nossa irmã Nancy Rocha. Seja bem-vinda. O nosso irmão Claro Nunes. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.
Obrigado a todos pela sua audiência. Também nosso irmão Humberto Donizete, Deus abençoe Humberto, seja bem-vindo. A todos vocês que estão com a gente nesta noite, queremos agradecer de coração a sua audiência na nossa live, na nossa transmissão, nesta hora. Aqueles que eu não estou citando o nome é porque eu não tenho acesso aqui ao seu nome. Mas se você colocar o seu pedido de oração, se você mandar um oi para mim, mandar um alô, nós vamos identificar você e saudar você com muito carinho, com muito amor, em nome de Jesus. Tem muito irmão que curte, né? Tem muito irmão que manda o coraçãozinho, mas para mim ver que você está presente, eu preciso que você mande aí um amém. Se você mandar um amém, eu já vou ver que você está, e aí eu te mando um alô. Se você puder fazer isso, você não vou ser assim, o pastor não fez questão de mim, falou o nome de tanta gente, não falou o meu nome. Mas eu estou explicando porque às vezes você entra, mas eu não consigo localizar, porque eu estou aqui com a página da igreja aberta e estou aqui também com uma sala de vídeo no meu perfil pessoal. Então, e no meu perfil pessoal não tenho acesso, porque eu estou aqui operando meu tablet juntamente com esta transmissão. Pois bem, nós vamos agradecer a Deus. Eu quero orar pela sua vida, mas agora agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pelo seu trabalho, pelo seu sustento, agradecendo pela sua família, pela sua saúde, agradecendo a Deus principalmente pela grande obra do Senhor em nosso coração, pela salvação em Cristo Jesus. Então você que está mandando aí um joinha, está mandando um coraçãozinho, eu agradeço de coração a sua participação com a gente aqui, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, mais uma vez estamos diante de Ti agora para Te agradecer, Senhor. Para Te agradecer por esse irmão, por esta irmã, por esta família, Senhor, que diariamente, Senhor, tem aberto as portas e tem acessado, Deus, esse momento devocional. Isso é um momento de comunhão contigo, um momento que nós nos aproximamos de Ti, em nome de Jesus, e nós queremos Te agradecer, Senhor. E eu quero Te agradecer, Pai, por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa, ó Deus, que está conosco, assistindo, Deus, e orando com a gente neste momento. Quero Te agradecer por esse final de semana, que nós comemoramos a Páscoa, e nós lembramos, ó Deus, que o nosso Cordeiro Pascal é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela presença santa do Teu Santo Espírito em nosso coração. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela obra, Pai, que o Senhor tem realizado através destes momentos de oração. Muitas vidas têm sido fortalecidas, muitas pessoas que estavam assim, solitárias, isoladas, estão tendo esse momento, Pai, de comunhão, de oração. Isso é dádiva, isso é bênção, isso é ação do Senhor no nosso tempo, e nós queremos reconhecer e queremos agradecer. Nós também, ó Deus, queremos nesse momento, Senhor amado, Te louvar pela dádiva do alimento, pela dádiva, Senhor, do trabalho, do sustento diário, dos recursos que o Senhor tem enviado a este lar, a esta pessoa que está conosco, Pai. Eu quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado do nosso Brasil. Quero Te agradecer, ó Deus, pelas medidas que têm sido tomadas para auxiliar as pessoas mais necessitadas. Ó Deus, não permita, Pai, que pessoas que não precisam obtenham, Pai, esses auxílios emergenciais. Toque nesse coração, Pai, que não haja fraude. Ó Deus, eu Te peço que o Senhor venha livrar, ó Pai, o sistema dos hackers, das pessoas mal intencionadas, em nome de Jesus. Mas queremos Te agradecer, ó Pai, por esse auxílio emergencial, por essas medidas que o governo tem tomado, Pai, o presidente da República tem tomado, sem olhar a quem, mas olhando os necessitados. Eu Te louvo.
E te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem suprido os teus servos. Aqueles irmãos que estavam desempregados, que o Senhor tem aberto portas de emprego, mesmo nessa crise. Aqueles irmãos que estavam doentes, e o Senhor tem curado. Aqueles irmãos que estavam ansiosos, desesperados, o Senhor tem trazido calma e paz e serenidade. Muito obrigado. Nós erguemos as nossas vozes agora, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados, eu quero tocar agora mais um cântico de adoração a Deus. É muito bom a gente poder louvar ao nosso Deus. E eu quero agora tocar um cântico com os nossos irmãos Ademar de Campos. Esse cântico, ele fala muito ao meu coração. E eu gostaria também que Deus falasse muito ao seu coração através desse cântico. O nome do cântico é Bem Supremo, com o nosso irmão Ademar de Campos, adorando a Deus nesse momento. Eu convido você para a gente cultuar o Senhor com essa canção. Agora são 10 horas mais 24 minutinhos, Igreja Presbiteriana de Catanduva, essa devocional pastoral que estamos aqui oferecendo a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a tua vida, minha vida.
Amém, louvado seja o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar agora pelos pedidos, irmãos. Eu quero ler aqui os pedidos que foram apresentados durante esse tempo que nós estamos juntos. Então, eu vou relacionar aqui. Nossa irmã Ana Carolina, ela pede oração pelo Domingos, marido da Maristela. Ele está internado. Vamos orar pelo nosso irmão Domingos. Vamos orar também agora, nosso presbítero André Basile. Ele pede oração para Nayara e Laura, nossa amada filha, para que nosso maravilhoso Deus prepare todos os detalhes para a sua chegada, em nome de Jesus. A Nayara, esposa do nosso presbítero, está grávida e está nos dias da Laura chegar. Então vamos orar por esse tempo, que seja uma hora abençoada por Deus, que Deus guarde a vida da Nayara, a saúde dela, e que a Laura chegue assim, cheia do Espírito Santo de Deus, abençoada pelo nosso Pai. Vamos orar também, amados. A Sônia pede oração pela família, salvação da família. Amém e amém. A Lucila pede oração pela família e pelos vizinhos. Muito bem, Lucila. Alguém mais está aqui com algum pedido de oração? Vamos ver. Marcelo Aparecido. Muito bem, Marcelo. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza. Aleluia, aleluia. Leonardo Faquin está conosco também, ao vivo, participando aqui dessa transmissão. Vamos colocar esses pedidos de oração, então, irmãos. Enquanto aqui nós cultuemos a Deus com cânticos espirituais, eu quero tocar aqui uma canção instrumental para que nós possamos orar. E eu quero convidar você para se chegar mais perto do Senhor e colocar a sua vida na presença do nosso Pai. Vamos orar, vamos ter um momentinho de oração. E eu convido você para a gente falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Nos achegamos em oração, porque sabemos, ó Deus, que a oração é um meio de graça, Pai, que o Senhor nos deu de aproximarmos de Ti. É um meio, ó Deus, de nos achegarmos, ó Deus, diante do Teu trono de graça, para receber socorro, ó Deus, para recebermos forças, renovação. Ó Deus, sabemos que quando nós nos ajoelhamos, ó Pai, em oração, ó Pai, nós nos levantamos mais fortes, nós nos levantamos, ó Deus, mais preparados, porque nós estamos na Tua presença, Senhor. E agora, Deus, nós colocamos cada irmão, Senhor, cada pedido aqui. Quero começar, ó Deus, com o seu Domingos, que agora, Pai, nesse momento se encontra hospitalizado. Não sabemos, ó Deus, qual é a sua enfermidade, mas sabemos que só o Senhor é Deus e o Senhor pode visitá-lo e restaurá-lo em nome de Jesus. Acalme o coração da Maristela, acalme o coração do Leandro, acalme o coração, ó Deus, da Michele. Ó Deus, visita, Senhor, o seu Domingos neste momento e traga, Pai, restauração da sua saúde. Nós colocamos diante de Ti também, ó Deus, a vida da nossa irmã Nayara, a sua gestação. Ó Deus, ela que está nos dias, ó Deus, de ganhar a Laura. Ó Deus, envolva a Nayara, envolva a Laura com o Teu poder. Também, ó Deus, envolva o André. Ó Deus, envolva também o Pedro, que esta família seja toda guardada pelo Senhor. E que a
Ó Deus, a hora do parto seja uma hora protegida, sustentada, abençoada por Ti. Tranquiliza, Pai, o coração da Nayara, tranquiliza o coração do André. Abençoe o nascimento da Laura, que a Laura, Pai, nasça com saúde, saúde espiritual, saúde física, que ela seja cheia do Teu Santo Espírito. Nós a entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. Nós pedimos também, ó Deus, pela família da Sônia, clamamos, ó Deus, pela salvação do Senhor sobre a sua família. Ó meu Deus, nós estamos em oração, Pai. Estamos aqui, ó Deus, clamando a Ti pelos idosos da nossa igreja, pelos nossos familiares, ó Deus, pelos meus pais, pelos meus tios. Ó Deus, te louvo, ó Deus, agora nesse momento, pelo livramento que o Senhor tem dado, ó Pai, ao povo brasileiro, e eu te peço pelo fim desta pandemia. Ó Deus, pedimos também pelo esposo da prefeita de Pindorama, que o Senhor venha, Pai, restaurá-lo em nome de Jesus. Ó Deus eterno, Deus soberano, elimina, Pai, este vírus, elimina essa pandemia. Ó Deus amado, e guarda também, ó Pai, o emprego, Pai. Guarda também, ó Deus, aquelas famílias e provê também, ó Deus, o alimento para as famílias pobres, carentes do nosso país. Eu oro pelas pessoas que estão em situação de rua, ó Deus, pelos viciados, pelos sem teto. Ó meu Deus, toque nessas vidas com a Tua glória, Pai. Ó Deus, eu peço pela humanidade em geral. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, nós te pedimos. Em nome de Jesus, ó Deus, erga as Tuas mãos e que o Senhor venha sarar, ó Deus, o Senhor venha resplandecer, ó Deus, a Tua glória e o Teu poder neste tempo, Pai, nesta geração. Que as pessoas conheçam a Ti, que as pessoas saibam que só o Senhor é Deus, que as pessoas possam se render ao Senhor Jesus Cristo, para toda glória, para toda honra e para toda glória do Senhor, ó Deus, e para a salvação, ó Deus, desta geração. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos, louvado seja o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer os irmãos que estão entrando com a gente agora. A Elizabeth Duran, seja bem-vinda, Elizabeth de Pirangi. Também o Paulo José Moura, glória a Deus, reverendo, eu creio no prover de Deus. Amém, amém, José Moura. Deus abençoe. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro, eu quero, antes de entrar num assunto mais polêmico, que é um dos textos mais difíceis de ter uma interpretação coerente com a vontade de Deus. Mas antes de entrar, que é nos versículos 18 até os versículos 22, depois Efésios capítulo 4, mas eu gostaria de ler aqui para os irmãos: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Então nós precisamos, nessa introdução dessa palavra, sermos zelosos daquilo que é bom. Pedro fala: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. O versículo 14 fala sobre que muitas vezes, por causa da justiça, a gente vem até sofrer. Mas Pedro, ele diz: não sejais amedrontados, mas saibam que vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Nós estamos numa época, irmãos, que existe um vírus, o novo corona está rodando. Mas sempre existiu outros vírus. O vírus do medo, o vírus das ameaças. Que vocês não sejam contaminados com esses vírus, em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor reina, o Senhor está no controle. Aleluia. Então sejam zelosos do que é bom, e santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança
que há em vós. Então nós devemos lembrar que aquela palavra de Jesus aos seus discípulos ainda continua. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então nós devemos santificar a Cristo, dando razão da esperança que há em nós. De que maneira? Com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra nós ou contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Mas que o nosso procedimento seja bom em Cristo. Porque às vezes nós estamos achando que estamos tendo um bom procedimento e não estamos. Então, nós devemos a pensar no nosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o que é mal. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: abstenhais de toda forma de mal. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Né? Ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. Às vezes, amados, nós estamos tendo atitudes que são importantes, que por causa da verdade, por causa da justiça, por causa do próprio Cristo, nós podemos até sofrer. E Pedro fala: é melhor que você sofra praticando o bem e não praticando o mal. Então que nós possamos ter consciência limpa e um coração puro e uma fé sem fingimento, e que nós possamos saber dar razão da nossa fé a todos aqueles que procuram esperança, que procuram soluções. Nós possamos saber dar as nossas razões pelos nossos bons procedimentos. E o texto diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Jesus morreu uma única vez. Então essa ideia de Cristo morrer todo final de semana, essa ideia é fora da Bíblia. Jesus morreu uma única vez. Porque Ele é Deus. O seu sacrifício foi eficaz. Não precisa ser realizado de novo. Desculpa. O justo pelos injustos. Para quê? Para vos conduzir a Deus. Jesus foi morto na carne, mas Ele ressuscitou e Ele foi vivificado no Espírito. Então, amados, que nós possamos, com todo o nosso coração, sermos sal da terra e luz do mundo. Nesse tempo de crise, que eu e você, nós sejamos vaso nas mãos de Deus, para anunciar Cristo para as pessoas que estão perto e para as pessoas que estão longe. Que Deus nos ajude e nos dê graça para fazermos isso. Nós vamos dividir esse tempo nosso de reflexão em 2 momentos. Eu quis fazer essa abordagem mais prática, e depois eu vou tocar uma canção, e depois eu vou tratar dos versículos seguintes dessa passagem, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Onde Jesus estava no sábado, que é o intervalo da sexta-feira da paixão, onde Ele morreu, e o domingo da ressurreição. Esse sábado, o que Jesus fez? Então, Pedro dá algumas pistas para a gente, e nós vamos, com muita simplicidade, com muita transparência, trazer aqui uma reflexão sobre esse texto também. Permaneça com a gente, convide aí seus amigos, familiares para esta palavra logo a seguir, e eu vou tocar mais uma outra canção ao nosso Deus, honrando e glorificando ao nosso Senhor Jesus. E agora, eu quero tocar agora uma canção dos nossos queridos vencedores por Cristo. Ajuntamento. Vamos louvar o Senhor
com essa canção. Vai ficar escuro, mas eu estou aqui, a música está tocando e nós vamos juntos ser conduzidos com cânticos a Deus. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda Tu és o Senhor de toda a glória. hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém, meus amados. Jesus é o Senhor de toda glória. Jesus é o Senhor de toda glória. Então nós vamos ao texto. Agora são 10 horas, 22 horas mais 49 minutinhos. Nós vamos ler aqui o texto e tentar aqui trazer uma explicação bíblica sobre onde Jesus foi no sábado, depois da sua morte e antes da sua ressurreição corporal. Eu quero mostrar aqui o texto. Por favor, siga comigo aqui a leitura. Versículo de número 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Muito bem. Palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 até o versículo 22. Irmãos, vejam só. A palavra de Deus, ela diz que Jesus morreu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Há muitas correntes de interpretação neste texto, mas nós não podemos esquecer do nosso credo apostólico, que diz que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no seu Filho, vou até ler o credo aqui, o credo apostólico, que é a primeira doutrina cristã. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Olha só, o nosso credo apostólico diz que Jesus desceu ao Hades, palavra usada no grego para indicar o lugar e o estado dos mortos. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Os irmãos, a nossa posição sustenta que o que Pedro diz é que Jesus Cristo, entre a sua morte e sua ressurreição, foi ao mundo dos mortos e ali pregou o Evangelho também aos mortos. O apóstolo diz que Jesus Cristo foi morto na carne, mas ressuscitou no Espírito, e que foi precisamente no Espírito que Cristo foi e pregou. Isso significa que Jesus viveu num corpo humano e, como homem, 100% homem, esteve sujeito a todas as limitações do tempo e do espaço nos dias da sua existência carnal. Mas Pedro diz também que Jesus morreu corporalmente sobre a cruz, moído, quebrantado e sangrado, mas que ao ressuscitar, ele o fez com um corpo espiritual, no qual estava livre da inevitável fraqueza humana, livre das iniludíveis limitações de espaço e tempo, e que desta maneira todo o universo converteu-se em esfera de ação do Cristo ressurreto. Nós falamos o domingo da ressurreição, porque foi o domingo de manhãzinha que as mulheres foram lá no túmulo. Mas a palavra de Deus não fala o momento que Cristo ressurgiu dos mortos. Quando Pedro fala que Jesus Cristo ele foi vivificado no Espírito, essa questão do tempo e do espaço, ela se torna, quando nós lemos a primeira carta de Pedro, aqui no capítulo 3, o que Pedro fala é que Jesus foi vivificado no Espírito, e que a sua ressurreição, ela deu a Jesus
uma possibilidade de que ele não está mais preso a um corpo limitado, mas agora ele tem um corpo glorificado, um corpo ressurreto, e todo o universo se transforma numa esfera da ação de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, em carne, ele estava limitado a pregar aonde ele estava. Ele era limitado pelo seu corpo humano, mas depois que ele foi vivificado e ressurreto, essa limitação, ela parou. Então, nessas condições espirituais de perfeita liberdade, então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala que ele foi e pregou aos mortos. E quais são as grandes verdades que esse texto nos apresenta? Quais são as grandes verdades que essa doutrina nos explica? Então, amados, nós vamos ver aqui algumas categorias dessa verdade, e nós procuraremos agora transmitir essa descida ao Hades, como foi essa descida ao Hades. A palavra descida nos faz pensar em termos de um universo de 3 pisos, no qual o céu estaria localizado acima, a terra e o Hades debaixo da terra. Entretanto, desprezando todas as categorias físicas e geográficas, essa doutrina ainda podemos encontrar nela verdades que são eternamente válidas e preciosas. Veja só, se Jesus desceu ao Hades, então isto implica que morreu real e verdadeiramente. Ou seja, sua morte não foi uma simulação, como alguns falam que a morte de Jesus foi apenas uma simulação. Também não foi uma peça teatral, não foi nem uma comédia e nem uma tragédia, mas foi uma verdade. Jesus desceu, e ele desceu ali, não como todos descem, mas ele desceu ali como espírito vivificado e vivificante. Não que ele tivesse ali fazendo uma obra redentora naqueles que estavam lá na região dos mortos, mas que Jesus ele desceu e pregou também àqueles que no passado já haviam morrido. Então Jesus foi lá também e pregou o seu evangelho. Agora, a questão se o evangelho agiu na vida daqueles de forma redentora, essa é uma outra questão que nós aqui não temos a priori eu não vou abordar nesse sentido. O que nós vamos abordar é que a Bíblia fala no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, que Jesus desceu ao Hades e pregou àqueles que já haviam morrido sem Cristo. Jesus experimentou a morte de maneira certa, e sua morte não pode ser explicada como um desvanecimento na cruz ou algo semelhante. Mas a sua morte, Jesus experimentou literalmente, certa e verdadeira, e depois ele ressuscitou. Isso faz possível que creiamos no Cristo que passou pela experiência humana do nascimento, da vida e da morte. Em sua forma mais simples, a doutrina da descida ao Hades estabelece a completa identidade de Cristo com a nossa condição humana, até com a nossa experiência de morte. Jesus experimentou todas as nossas condições. Ele, como 100% homem, ele experimentou todas as condições humanas, desde o nascimento até a morte. Um segundo ponto da doutrina importante para nós. Se Cristo desceu ao Hades, isso significa que seu triunfo é literalmente universal. Ou seja, esta é uma verdade da qual de fato está impregnada em todo o Novo Testamento. O próprio Paulo, ele quer mostrar, diante do nome de Jesus Cristo, que vai se dobrar todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Todo o joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não existe um lugar no universo onde o Cristo ressurreto, ele não possa dizer, aqui eu mando. Aqui eu mando. Eu tenho autoridade. Quando ele fala, toda autoridade me foi dada. Essa autoridade, ela não está limitada apenas a 2 lugares, ao céu e à terra. Não.
debaixo da terra também. Em todos os lugares, o Senhor Jesus Cristo reina. Essa doutrina é maravilhosa, irmãos. Ela nos ensina também em Apocalipse: o canto de louvor surge de toda criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que subiu ao céu é também o primeiro que desceu às partes mais baixas da terra. A submissão total do universo a Cristo está entretecido no pensamento do Novo Testamento. O pensamento da Bíblia, a partir do Novo Testamento, mostra que todo o universo se prostrará diante do senhorio de Cristo. Aquele que se humilhou até a morte de cruz, ele foi exaltado, de maneira que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Também nos diz o seguinte: se Cristo desceu ao Hades e ali pregou, não há então lugar do universo ao qual não tenha pregado a mensagem da graça de Deus. Nessa passagem encontra-se a resposta a um dos mais árduos interrogantes com que se depara a fé cristã. O que sucederá com aqueles que vivem antes de Cristo, aqueles aos quais o Evangelho alguma vez chegou? Se não pode haver salvação sem arrependimento, como podem arrepender-se aqueles que nunca se depararam com o amor e a santidade de Deus? Se não há outro nome mediante o qual os homens podem ser salvos, o que vai suceder àqueles que nunca ouviram esse nome? Este é o ponto que Justino Mártir acentuou, e já faz tanto tempo. O Senhor, o Santo de Israel, lembrou a seus mortos e desceu até eles para dar-lhes as boas novas da salvação. A doutrina da descida ao Hades, irmãos, conserva a preciosa verdade de que não há pessoa, não importa a época em que tenha vivido, que fique fora do olhar de Cristo e sem a correspondente oferta da salvação de Deus. Há muitos que, ao repetir o credo, encontram que a frase desceu aos infernos ou desceu ao Hades carece de sentido e é muito confusa. Por isso que tacitamente decidiram desprezá-la e a esqueceram. Talvez se deveria pensar nisso como numa figura descritiva em termos poéticos e não tanto como numa doutrina expressa em termos teológicos, alguns dizem. Pode ser que se trate antes de alimento espiritual e nem tanto de algo que possa ser incluído na fórmula de um credo. Mas há nisso três grandes verdades: que Jesus Cristo não só provou a morte, mas também apurou até o fim a taça da morte. Que o triunfo de Cristo é universal, que não há lugar do universo a qual não tenha alcançado a graça de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 1, tem um texto maravilhoso que Jesus fala assim: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, para o nosso conforto e para a nossa consolação, o diabo não manda em nada, nem no inferno. Quem manda lá é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no sábado, aonde estava Jesus? Ele estava lá pregando aos mortos o Evangelho da graça, anunciando Ele próprio, agora Espírito vivificante, para aqueles que morreram antes dele, e para aqueles que morrerão também depois dele, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele reina, não importa o espaço, não importa o tempo, não importa o lugar. Cristo vive e reina, e Ele com o seu corpo glorificado, não há nenhum tipo de limitação para Ele. Mas Ele é Espírito vivificante, e Ele reina. Glória a Deus por isso. Tem outra parte, irmãos, que aqui em 1 Pedro, o texto vai seguir e vai falar sobre a relação também do batismo. 1 Pedro 3. Vai dizer que, então, no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, falando no versículo 19, no qual foi pregou aos espíritos em prisão. No versículo 21 fala: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu,
está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, amados, o que Pedro quer dizer com essa questão do batismo para nós? Pedro esteve referindo-se aos homens ímpios, que sendo desobedientes e corruptos nos dias de Noé, finalmente foram destruídos. Mas dessa destruição causada pelo dilúvio, 8 pessoas se salvaram na arca: Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Ao embarcar na arca, todos eles ficaram a salvo das águas. Essa ideia de ser salvo através da água leva Pedro a pensar imediatamente no batismo cristão. Porque o batismo é também um levar rumo à salvação através da água. O que Pedro expressa, literalmente, é que o batismo é o antitipo de Noé e de sua família na arca. Este termo introduz a uma nova maneira de observar o Antigo Testamento. Então, já quero entrar aqui no sentido que o apóstolo apresenta 3 grandes conceitos sobre o batismo nessa passagem. Nós devemos levar em conta que nessa etapa da história da igreja, ainda estamos tratando do batismo de adultos, pessoas que tinham chegado diretamente do paganismo e ingressado na igreja cristã, pessoas que traziam a profissão de fé e adotavam uma nova maneira de viver, sem esquecer que dentre desses adultos, crianças, famílias inteiras estavam sendo batizadas em nome de Jesus. Então veja só, o batismo não é uma simples limpeza física, mas é um símbolo da purificação do coração, da alma e de toda a vida. O batismo não é meramente um banho de água para lavar o corpo, mas sim uma limpeza com a graça purificadora da vida. Seus efeitos têm que operar na própria alma do homem e sobre toda a vida do homem. Também o batismo é o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Aqui temos uma vívida figura que o apóstolo usa para expressar a ideia de um compromisso. Trata-se de uma disposição, como se fosse um termo jurídico, algo registrado no cartório, algo legal, oficial, é algo constitucional, algo assim, oficial. Ou seja, a pessoa que aceita os termos deste pacto, desta aliança, de ser de Jesus e de Cristo ser o seu Senhor, o seu Salvador, essa pessoa então, ela faz isso de boa consciência. E essa pessoa, ele passa a ter não somente os compromissos de ser um servo de Jesus, mas também os privilégios diante das promessas de Cristo. Assume as responsabilidades, assume as demandas deste compromisso, mas também assume os privilégios. De agora em diante, essa pessoa pertence a Jesus. De hoje em diante, essa pessoa assume uma aliança como um soldado assume com o general, de ser leal ao exército, de ser leal ao general ao ingressar ao exército de Cristo Jesus. Ou seja, essas pessoas que estão sendo recebidas com uma boa consciência para com Deus. É uma disposição de uma consciência pura, de uma vontade verdadeira, de uma decisão. De hoje em diante, eu sou de Jesus e Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso que significa o batismo. Também, a ideia da eficácia do batismo depende da ressurreição de Cristo. Ou seja, a graça do Senhor ressuscitado é a que nos limpa. Ao Senhor ressuscitado e vivo é a quem nos entregamos. Nós não nos entregamos a um homem que foi morto na cruz e continua morto. Mas nós entregamos a nossa fé, a nossa vida pela fé a Jesus, naquele que ressuscitou e que está vivo, e a quem vamos em busca de fortaleza, de graça, para manter o compromisso que fizemos. Mais uma vez temos que tomar esses grandes conceitos e aplicá-los, que nós estamos servindo ao Senhor Jesus, que está vivo, que foi morto, mas ressurgiu e vive pelos séculos dos séculos, e um dia buscará a sua igreja, e um dia julgará vivos e mortos, e um dia trará uma consumação final a toda esta era, e na qual esse coronavírus é um sinal que Ele está nos dando, é uma trombeta que Ele está nos dando, para que a humanidade possa arrepender-se dos seus pecados, e possam crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, amados irmãos,
essa questão do batismo nos explica essas três questões. O batismo é uma limpeza espiritual. O batismo, ele traz um compromisso, de qual agora nós somos servos, soldados, e Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E também da eficácia do batismo, porque Cristo ressurgiu. Do mesmo jeito que Cristo ressurgiu, nós haveremos de ser ressuscitados e haveremos de entrar no gozo celestial, porque Ele foi preparar morada para nós. E Ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei, para que onde eu estou estejais vós também. A palavra de Deus, ela traz uma explicação para nós muito clara, só que ela não é fácil de ser entendida. Precisa de ter muita graça do Senhor, muita humildade, iluminação do Espírito Santo e muita transpiração no estudo da palavra de Deus. Agora vamos lá em Efésios, que fala que Jesus, ele subiu, mas antes ele também desceu. Fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Desculpa, ora que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmãos, aqui Paulo, ele usa uma figura do Salmo 68, versículo 18, que era comum quando um rei havia conquistado uma grande vitória, ele subia no alto de um monte, a Jerusalém fica num alto monte, e ali ele apresentava os cativos, aqueles que ele havia conquistado. E esse rei, ele era aplaudido e recebia presentes. Paulo, ele faz uma figura e um paralelo maravilhoso. Ele fala que Jesus, ele não somente subiu como vitorioso, como conquistador, daquele que venceu o pecado, o diabo, o mundo, aquele que venceu a morte, não só subiu, mas que antes desceu às regiões mais inferiores à terra. Uma relação com 1 Pedro muito clara. E ele não só fala daquele que subiu, mas que desceu, e ele fez isso com o objetivo de encher todas as coisas. Ou seja, não só no céu, mas na terra e debaixo da terra. O nome de Cristo está sobre todo nome. E a vitória de Cristo, ela trouxe dons aos homens. No Antigo Testamento, o rei vitorioso recebia presentes. Paulo fala que o rei Jesus Cristo, o rei dos reis, ele não só conquistou, mas ele deu dons aos homens. Ele encheu toda a terra, o céu, a terra e até debaixo da terra, e ele encheu com dons. Então, de forma que todos os dons, de todas as dádivas, nós podemos ver como a ação de Cristo manifestando a sua vitória. Olha que maravilha! O Senhor Jesus Cristo, ele desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amados, esse coronavírus, nós temos visto a mão de Jesus, a graça do Senhor. Aleluia. Nós temos visto no decorrer dos anos o Senhor derramar dons sobre os homens, a sua igreja sendo revestida de poder, sendo revestida de dons espirituais para pregar, para anunciar Cristo às nações, a fim de encher todas as coisas, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Olha que texto maravilhoso. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado
bem como toda potestade e poder. 1 Coríntios 15, 24. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas sujeitou, lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, a história caminha para a consumação, onde Cristo estará colocando todas as coisas debaixo da sua autoridade. E depois que estiver tudo debaixo da sua autoridade, ele entregará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, esta é a reflexão dessa noite. Se você quiser estudar um pouquinho mais, eu falo para você ler a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor, ore, busque constância. Às vezes você quer conhecer e não quer dedicar tempo. Para você conhecer a palavra, você precisa de ler a palavra, precisa de estudar a palavra e saber que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia, ela é infalível. A Bíblia, ela é atual. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É majestosa, porque ela é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, onde ele estava hoje? Ele estava levando graça lá nas regiões inferiores da terra, pregando o Evangelho, fazendo indesculpável qualquer pessoa que pudesse falar: eu sou culpado, eu não tenho culpa, porque eu não fui alertado do Evangelho. Então, há tempo e fora de tempo, o Cristo ressurreto não tem nenhuma limitação. Ele vive e reina sobre tudo, e não pode ter nenhum espaço, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que Jesus não possa dizer: eu reino aqui. As chaves da morte e do inferno pertencem a Jesus. A chave da história pertence a Jesus. Jesus reina, passam reinos, passam imperadores, passam poderosos, mas Jesus permanece para todo sempre. E que o mundo saiba que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que essa geração possa crer em Jesus Cristo, possa receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E que ao fazer isso, possa realmente fazer isso com uma boa consciência, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero tocar aqui, são 23 horas e 15 minutinhos. Agradeço a todos que permaneceram com a gente aqui até agora. Os irmãos que estão entrando aqui, o Paulo Tonelo, obrigado, Paulo, pela sua presença aqui com a gente. A Abigail Vieira, que entrou um pouquinho antes. A Salomi José, obrigado pela presença de vocês. E eu quero encerrar essa noite convidando você para amanhã, 9 horas, um culto online, uma escola dominical mais rápida. À noite, 19h30, e depois às 22 horas, essa devocional. Tá certo? Eu quero avisar você que a partir de segunda-feira eu farei esse devocional às 20 horas. Então, você que às vezes, essa devocional é tarde, eu deito mais cedo. Então, a partir de segunda-feira, nossa devocional pastoral será às 20 horas. E talvez, se eu tiver força e condição, eu entro num perfil meu pessoal e faço um bate-papo no meu perfil pessoal. Mas a devocional da igreja, a partir da semana que vem, será às 20 horas, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus, vamos falar com o nosso Deus e Pai. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, é que nós nos achegamos diante de Ti, agradecidos, confortados e consolados em saber que Cristo reina sobre tudo e sobre todos. E com esta mensagem dessa noite, Pai, acalme o nosso coração, tranquilize o nosso coração, ó Deus, e fortalece a nossa fé, para que nós estejamos preparados, ó Deus, para dar razão da esperança que há em nós, explicação da esperança que está em nós, em Cristo Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, dá a nós, ó Deus, uma verdadeira regeneração, dá a nós, ó Deus, uma bênção, ó Pai, da verdadeira conversão, que nós sejamos servos fiéis do Senhor Jesus Cristo.
fortaleça o teu povo. Ó Deus, livre do mal, dê sabedoria, dê prudência, dê intrepidez e coragem para falarmos de Cristo. E agora, amados de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Como sempre eu faço, se você tiver mais um tempinho aí, quiser louvar a Deus com uma canção, vamos louvar o Senhor com mais uma canção? Vamos lá? Jesus, o doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Obrigado, irmão, pela sua audiência na nossa devocional dessa noite. Obrigado aos irmãos que adentraram, os irmãos que chegaram aí agora, o Nivaldo Júnior, os irmãos da IPB Jupi. Obrigado a todos vocês. Agradecemos pelos irmãos que colocaram seus pedidos de oração. Se porventura esquecemos de algum, vou estar repassando aqui agora, estarei orando. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós colocamos diante de Deus as nossas vidas. E é o melhor lugar estar diante do Senhor Jesus. Uma boa noite. Você amanhã tem uma feliz Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. O nosso Cordeiro Pascal é Jesus. Que você esteja diante dele, celebrando o Cristo ressurreto. Ele morreu, mas ele vive pelos séculos dos séculos. Lembre-se disso. Amanhã, 9 horas da manhã, eu estarei falando sobre a Páscoa. Quero que você entre com a sua família, tá bom? Grande abraço, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus.